Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de aquecimento para a jornada de planejamento patrimonial Protegendo o Legado, que vai acontecer nos próximos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, aqui no meu canal do YouTube, né? Hoje, quinta-feira, 22 de janeiro, né? Vamos aí todos juntos. Antes de começar, eu quero te pedir que deixa teu like, te inscreve no canal se tu ainda não está inscrito, te posiciona aí no chat, mas sabendo já que para poder participar do chat, para poder questionar, para poder trazer a tua experiência, tu vai precisar estar inscrito no canal, tá? E é bem rapidinho, é só ir ali no inscrever e logo, logo o YouTube entende isso e já te dá acesso, tá? Então, fica aqui comigo, vamos até o final, que hoje tem assunto bom pela frente, né? Eu tenho certeza que com o que a gente tem para conversar é um assunto importante e que talvez vá surpreender muitos de vocês que estão aqui. E eu quero te ouvir. Escreve para mim de onde tu está falando, se tu já me conhece de outras palestras, seminários, jornadas, né? Ou se é a tua primeira vez aqui comigo. Eu quero também saber se tu já tem algum conhecimento sobre o assunto que a gente está tratando na jornada, né? O planejamento patrimonial, sucessão familiar, regime de bens, né? Coloca aí para mim no chat, vai ser muito bom entender o ponto de partida de quem está aqui comigo hoje, tá? A gente quer chegar lá na jornada com uma situação equilibrada para que todos possam aproveitar o melhor dela, o melhor de tudo que está por vir, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o regime de bens. E o regime de bens, eu sempre digo e eu entendo que ele é a primeira forma de se fazer planejamento, né? A primeira forma de que um casal, quando vai constituir a sua família, ele começa a entender a construção do seu patrimônio, a forma como vai construir e os efeitos dessa construção, tá? Então, esse, para mim, é um tema dos mais importantes, tá? Porque ele define como o patrimônio do casal será administrado, o que se comunica e o que permanece como o acervo particular. E isso impacta não apenas o dia a dia da relação, mas também os momentos de ruptura, seja por uma separação, um divórcio, na verdade, ou seja pelo falecimento, né? Porque essa relação, sim, ela tem início e ela tem fim. Ela tem fim quando o casal decide que não quer mais compartilhar da vida, e ela tem fim quando a nossa vida chega ao fim, né? Então, por um divórcio ou por um falecimento, essa relação se finda e as regras para ela, para cada um desses eventos, elas precisam estar definidas, tá? Muita gente, então, escolhe o regime de bens sem entender quais são as consequências, né? O pior, nem escolhe. Quando chega lá no registro das pessoas naturais, para marcar a data do casamento, vai ser questionado qual é o regime de bens. E aí, regime, não tenho bem a presente, qual é o regime, como é que faz isso, né? E aí vai ter uma informação, olha, tem esses regimes e tu tem que escolher. Ah, tá, eu escolhi o regime da separação total de bens só como um exemplo. Ah, tá, então tu vai ter que ir lá no tabelionato, fazer uma declaração, fazer um pacto antinupcial e trazer para mim, porque é o que vai, então, reger a tua relação. Ah, isso é muito complicado, não tem coisa mais fácil? Ah, sim, tem um regime padrão, para isso não precisa fazer nada. Então, vai esse mesmo. E não está nem sabendo exatamente o que está fazendo, né? Se preocupa com a festa, se preocupa em decorar o apartamento, onde vai morar, se preocupa com a lua de mel e não se preocupa com o regime de bens, né? Isso não é regra, mas também não é exceção, é a grande maioria, tá? E aí, isso sim, a gente precisa saber que tem impacto na vida da família, do patrimônio da família, né? Então, antes da gente entrar diretamente nesse assunto, né, que aqui eu só trouxe uma introdução, eu preciso me apresentar para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, lá das redes sociais ou de outras jornadas ou de planejamentos, né? Então, eu vejo aqui que tem algumas pessoas no chat que disseram que estão aqui chegando
a primeira vez. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Deise Engelbrand, eu sou advogada há mais de 35 anos, especialista em planejamento patrimonial, sucessório e societário. Eu sou titular do escritório Deise Engelbrand Sociedade Individual de Advocacia, que está sediado aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas também preciso te dizer que esse é o meu escritório, meu espaço físico. Eu atuo em todo o Brasil, né? E também tenho atendido hoje muitas famílias que vivem no exterior e que têm patrimônio ainda no Brasil. Eu faço parte de um time, o time Holding Brasil, um movimento nacional que reúne escritórios os mais atuantes do país nessa área de planejamento patrimonial, e eu tenho muito orgulho de, juntamente com os 20 maiores escritórios do país que trabalham com planejamento patrimonial, fazer parte da confraria do diamante vermelho desse time, né? O que representa não só um reconhecimento pelo trabalho que eu tenho desenvolvido, mas também o meu comprometimento em pegar na tua mão e te conduzir a um novo caminho de proteção, o caminho de proteção da tua família, do teu patrimônio e do teu legado. Meu propósito, então, aqui é ajudar famílias a se reorganizarem ou a organizarem o patrimônio, evitando desgastes, custos, conflitos e garantindo que o legado que construíram com tanto esforço, com tanta renúncia, muitas vezes, siga em harmonia, né? E é exatamente por isso que eu estarei na condução da jornada de planejamento patrimonial, protegendo o legado, que vai acontecer, como eu disse lá no início, dos dias 2 a 4 de fevereiro, aqui mesmo pelo YouTube, tá? Essa será, então, a primeira jornada de 2026, em meio a tantas mudanças no sistema tributário do país, que veio para impactar não só a renda e o patrimônio da família brasileira, ela veio para impactar o consumo, veio impactar muitas coisas, é uma reforma gigantesca, né? Mas o nosso foco sempre está na renda, está no patrimônio, está na organização patrimonial, tá? Então, o que eu quero te contar, o que eu quero te dizer, esteja ao vivo nos dias 2, 3 e 4, porque ao vivo é ao vivo, né? Aqui a gente vai conversar pelo chat, como vai conversar hoje, vocês fiquem à vontade, usem e abusem desse espaço, tá? Porque quando tu tá aqui comigo, tá aqui no chat, aqui acontecem as melhores trocas, né? Tu pode fazer perguntas, tu pode contar a tua experiência, dividir dúvidas, e mesmo que eu não esteja respondendo diretamente, um e outro vão se ajudando, e depois eu vou ter a leitura de todos os questionamentos, e no momento oportuno a gente vai conversar sobre isso, né? Então, se tu ainda não está inscrito na jornada, ou inscrita, te inscreve, né? O link vai estar aqui no chat. Também, se tu entender que esse assunto é relevante e se tu lembrar de uma pessoa da família, de um amigo, de um colega de trabalho, que tu acha que precise saber dessa informação que tu está recebendo aqui hoje e vai receber lá na jornada, então divide, passa o link, e que isso vai trazer relevância para o que a gente está trazendo aqui. O YouTube entende, então, essa relevância, e isso vai se propagando, e mais pessoas como tu vão ter esse tipo de acesso à orientação, né? A uma orientação privilegiada que pode mudar o curso da história de uma família, né? Então, se tu puder também, eu ainda, como um dos últimos recadinhos, eu te oriento, né, a assistir com aquela pessoa da tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com filhos, com aqueles que participam das decisões sobre o patrimônio, né? Porque quando a família aprende junta, o diálogo muda e o futuro, com certeza, também, né? Então, passados os recados, as apresentações, vamos avançar para o que realmente importa, né? O que traz vocês aqui. E para conhecer realmente cada um dos regimes de bens que estão codificados no Código Civil, que traz a sua essência e impacta a tua vida e, por consequência, o teu patrimônio no momento que tu está casado ou casada, no momento que tu está convivendo em união estável,
no momento que tu pode estar se divorciando ou no momento da partida de um dos cônjuges, é que a gente vai falar dessa regra que regula, então, o patrimônio das famílias, né? E o primeiro regime que eu quero trazer aqui para vocês, então, já entrando agora diretamente no foco da nossa live, nós vamos falar sobre o regime da comunhão parcial de bens. Esse, gente, é o regime padrão, é aquele que eu disse quando a gente vai lá no registro dizer que vai casar e eles perguntam qual o regime se tu não escolheu nenhum e tiver sem a vontade de, pensando em outro regime, lá fazer o pacto antinupcial, é o regime da comunhão parcial de bens, né? E o que significa isso? Significa que ele se aplica automaticamente quando o casal não faz pacto antinupcial no casamento ou quando ele também não formaliza aquela união estável por uma escritura pública, elegendo o regime. Ou seja, mesmo que a união não tenha sido formalmente reconhecida, se houver uma convivência pública contínua, duradoura, com intenção de constituir família, eu estou dizendo exatamente o que prevê a regra, a lei entende que há uma união estável e o regime que rege ou que tenha regido esse relacionamento é o da comunhão parcial de bens. Né? Por isso ele é o regime mais comum e também talvez aquele que é mais mal compreendido, né? Ele diz que tudo que um casal adquire durante um relacionamento é comum, tá? Mas que o que era de cada um antes dessa união, ou que foi recebido por herança ou por doação, continua sendo bem particular. Tá? Então, ele faz parte do acervo particular daquele cônjuge. Né? Então, na separação, se divide apenas o que foi adquirido no curso daquele relacionamento. Aquilo que foi adquirido juntos. E juntos não quer dizer pago juntos, tá? Adquiridos na relação. Então, não importa se um ou outro é que contribuiu mais ou contribuiu menos, foi adquirido no curso do relacionamento, é bem comum, e cada um tem a metade dele. Na morte, os bens entram no inventário, todos os bens, né? Mas aqui a gente tem que ter atenção. Quais são os bens ou que parte desse patrimônio entra no inventário? Entram os bens, a meação, aquela metade que foi adquirido em conjunto com o cônjuge, e também os bens particulares, aqueles que foram recebidos por doação, por herança ou que tenham sido adquiridos em momento anterior a esse relacionamento, tá? E só participa dessa partilha os filhos e o cônjuge, somente com relação aos particulares, tá? Então, aquela metade que foi adquirida em comum, eu e meu marido, vou dar um exemplo assim que eu acho que fica mais fácil. Eu e meu marido casamos pelo regime da comunhão parcial de bens. Nós adquirimos uma casa. Eu venho a faltar. Essa casa, ela é dividida com o meu marido, não porque ele é herdeiro, mas porque ele é meio, ou seja, ele faz jus a essa metade, e a outra metade é dividida entre meus 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, os meus 3 filhos vão receber essa outra metade. Tá, mas eu também recebi uma herança dos meus pais. Esta herança, o meu marido não tem ameação, ele não é sócio disso, ele não contribuiu para nada. Essa herança, sim, vai ser dividida entre os meus 3 filhos e o meu marido. Deu para entender? Estou tentando explicar de forma simples e de forma didática aqui, tá? Mas se vocês não entenderam, podem deixar aí no chat, que em algum momento a gente vai responder, ou mesmo a minha equipe já trata de responder mesmo por escrito, para que não fiquem essas dúvidas, tá? Então, muita gente confunde herança com meação, tá? Meeiro não é o mesmo que ser herdeiro, tá? O meeiro é quem tem direito automático à metade de tudo que foi construído durante o relacionamento.
porque isso representa um esforço comum. A vida dois, ainda que um tenha trabalhado e o outro tenha cuidado da casa e dos filhos, tá? Já a herança é tudo aquilo que sobra, depois da divisão. Então, os bens que eram exclusivamente do falecido são chamados os bens particulares, tá? Acho que deu para entender, né? Agora, vamos adiante, onde reside a maior confusão, a mistura dos patrimônios. Então, vamos pensar assim, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui onde vai morar a maior confusão, deixa eu tentar te colocar isso bem na prática, tá? Porque muitos casais acabam misturando esse patrimônio. Então, vamos pensar assim, eu tenho um imóvel que eu comprei antes do casamento, tá? Comprei, e aí eu entrei no casamento, e aí eu e meu marido resolvemos que a gente vai comprar um outro imóvel. Eu pego esse meu imóvel, eu vendo, ou dou de entrada, que é muito habitual, e daí nós dois juntos pagamos a diferença, né, o saldo, os nossos recursos que adquiridos naquele momento do casamento. E eu não digo nada, eu simplesmente fiz um negócio e está tudo ok. Daqui a pouquinho temos lá uma casa, né? Aquele apartamento se transformou numa casa onde parte dessa casa é o apartamento, mas eu não disse, eu não declarei, eu não disse na escritura. O que acontece? Esse bem, com o tempo, ele entrou naquela confusão e ele passa a ser de acervo comum. Eu não consigo mais fazer o rastro do dinheiro, o rastro da entrada do bem que gerou aquele imóvel, que era um bem particular. Então, acaba que, se eu não declarar, se eu não deixar de alguma forma isso registrado, passa a ser um bem comum, né? E aí eu acabo lá no meu divórcio ou lá no meu falecimento, os meus herdeiros não têm mais esse histórico, né? Ou no meu divórcio eu não consigo provar e acaba que esse bem é dividido. Então, e eu deixei de ter resguardado aquilo que era meu particular, tá? Então, eu acho que por aí dá para entender que a gente precisa sempre deixar tudo regular, a ponto de que quando a gente faz um negócio, a gente diga as origens do que está compondo aquele patrimônio, o que é particular e o que é comum, tá? Então, sem documentação detalhada, esse patrimônio, ele acaba se tornando comum, tá? E o mesmo, isso vale se fosse o contrário, por exemplo, né? O marido recebe uma herança, usa parte desse dinheiro para reformar a casa que é do casal e depois diz que era um bem particular. Não, se não houver um registro, se não disse isso, vai ficar comprometido. Isso, sim, eu vivo aqui no escritório o curso de um processo que já tem mais de 5 anos e que pesa essa discussão, né? Onde a mulher veio com um patrimônio, ela tinha lastro financeiro, ela reformou o patrimônio que vinha da família do companheiro, né? Fez toda uma reforma, não fez o histórico disso, ele não tinha nem receita para compor aquela aquisição, mas como no regime da comunhão parcial não importa de onde veio o esforço, ela só não disse e esqueceu de dizer que vinha uma parte de um momento anterior àquela relação. Resumo da ópera, né? Ela perdeu e tudo aquilo todo o esforço que valia muito mais do que aquele patrimônio de raiz que tinha, né? Que era uma casa muito simples e que virou uma casa mais suntuosa, virou patrimônio comum e nós estamos nos encaminhando para o fim do processo e a sentença, muito provavelmente, vai dizer que aquele imóvel é comum e que vai ter que ser dividido, tá? Então, isso é importante que tu saiba com relação ao regime da comunhão parcial de bens e também quando tu vai escolher o teu regime de bens, tá? Então, aqui agora, eu gostaria de te perguntar, tu tinha clareza sobre isso? Tu já conhecia isso? Tu sabia que o cônjuge na comunhão parcial de bens herda apenas os bens particulares
porque ele é meeiro da outra parte, então ele não faz jus a uma nova partilha. Tu sabia que mesmo sem um casamento formal, a união estável segue as mesmas regras se não houver um pacto, que ali vai incidir o regime da comunhão parcial de bens? Então coloca aí para mim no chat, que eu quero saber se isso te surpreendeu de alguma forma, se tu conhece algum caso, ou se tu tem um caso assim na tua própria família. Eu acabei de contar aqui um caso de processo, né, que está levando anos e consumindo a minha cliente, que não está nada feliz com isso, né? Então, agora, depois de que vocês possam refletir sobre isso, a gente vai passar, então, para o próximo regime, né? E é o regime da comunhão universal de bens, né? Nesse regime da comunhão universal de bens, não importa de onde vem o patrimônio, tudo é do casal, tá? Então, eu recebi de herança, eu comprei com o meu esforço, ele comprou com o esforço dele, ele recebeu uma doação dos pais, não importa. Tudo entra no mesmo bolo, tá? Entram os conjuntos dos bens anteriores, as doações, salvo nas doações, o salvo se a herança vier acompanhada de um testamento que diga lá que essa doação ou que aquele bem que vem de uma herança, ele vem clausulado com cláusula de incomunicabilidade, tá? Então, quando tem um regramento, aí sim a coisa muda de figura, tá? E sobre isso a gente vai falar na próxima live ainda, que já vão aí se preparando, porque a gente tem mais 2 lives que vão anteceder a nossa jornada, e sobre isso nós vamos conversar em uma delas, tá? Então, só fica o spoilerzinho aqui, mas é importante que se diga, né, que quando no regime da comunhão universal de bens, só vai estar excluído aqueles bens que vierem clausulados para dentro da relação, tá? É o regime escolhido muitas vezes por casais que querem unificar o patrimônio, simplificar a gestão dos bens, eliminar aquela fronteira, não, isso aqui é meu, isso ali é teu, né? Eu fiz planejamento de uma família, né, que já se constituiu numa situação posterior, né, com a vida mais vamos dizer assim, mais estabilizada, né, vindo de relacionamentos anteriores, com filhos e tudo mais, e eles sim optaram, sabendo de todas as consequências, optaram por unificar o patrimônio. E o bacana disso, e isso é legal quando a gente faz isso de forma intencional e sabendo, por isso é importante sempre saber as escolhas, quando a gente sabe o que realmente está fazendo e aonde as nossas escolhas nos conduzem, isso é legal. Então, eles, de sã consciência, como se diz, resolveram fazer o seu planejamento patrimonial e prestigiar os filhos de todos, né, ou todos os filhos daquela relação, os dele e os dela, né, de forma igualitária. Isso é uma forma de se ver a vida, de se ver a família, de se ver o patrimônio, né? Não é para todos, mas é para alguns, e aí sim é interessante que se saiba das consequências, né? Mas quando a gente também, depois de um exemplo assim tão generoso, a gente também precisa ter na escolha o modo contrário, né? E aí residindo um cuidado muito grande, porque o amor pode ser eterno, mas o patrimônio, em algumas situações, vai precisar de alguns limites, né? Então, por exemplo, na separação, quando ocorre separação, vai se dividir todo o patrimônio. Então, aquele amor todo, quando a gente está se separando, ele não está mais ali presente, e aí muitas vezes vem aquela sensação de arrependimento. Ah, se eu tivesse preservado, né? Então, isso precisa ser muito conhecido para que possam ser tomadas as melhores decisões, né? Porque ele vai ser dividido igual, não importa se veio herança de uma família, se veio doações de outra, se um não entrou com nada e o outro entrou com tudo, vai dividir tudo de forma igual, tá? A origem não vai importar.
tudo que tiver o nome de um, de outro, de ambos, será partilhado igualmente, tá? Isso quando a gente fala em divórcio, isso quando a gente fala de dissolução de união estável, lá que foi feito esse pacto, tá? No falecimento, a lógica muda um pouquinho, né? A metade dos bens pertence, então, automaticamente ao cônjuge que sobreviveu, assim como lá na separação, na comunhão parcial de bens, né? Aquela que era a ameação, aqui também tem uma ameação preservada, ameação de tudo, então, não a ameação daquilo que foi adquirido na constância daquele relacionamento, é preservado para o cônjuge sobrevivente, e a outra metade vai, então, para os herdeiros, né? Se a pessoa falecida deixou filhos, essa metade é partilhada entre os filhos. Porque o cônjuge, vamos repetir, só para gravar, ficou com a ameação. Se não houver filhos, o cônjuge sobrevivente, então ele passa a ser herdeiro daquela metade, né? Que não é a ameação dele, ele é herdeiro, mas ele concorre juntamente com os pais do falecido. Se tiver pai e mãe vivo, divide por 3. Se tiver mãe ou pai vivo, divide por 2. E caso não tenha filhos nem pais vivos, recebe sozinho, então, aquela outra parte também. Isso é muito importante da gente saber, isso vai servir também na mesma regra lá na separação, na união parcial de bens. É muito interessante saber e se prevenir de alguns cuidados, né? Por exemplo, eu tenho uma casa, eu construí essa casa com meu marido, eu não tenho filhos e meu marido vem a falecer. Essa minha casa, ela é dividida com os pais dele que estão vivos. Então, pai, mãe e eu. A minha ameação eu resguardo e a outra metade é dividida em 3, sendo que eu perco muito, porque o meu sogro e minha sogra, eles ficam com parte significativa daquela casa, que é meu único bem. Então, a minha vida muda. Nesse caso, a gente pode, com o planejamento patrimonial, resolver essas questões e a gente não precisa passar por esses perrengues, mas tem que conhecer o que se fez, por que se fez e aonde se quer chegar, tá bom? Então, aqui, se não houver nem filhos, nem pais, o cônjuge sobrevivente, então, vai herdar sozinho. Isso também é uma parte a se pensar e a se, como eu vou te dizer, a ter o conhecimento, tá? Esse regime, assim, eu sempre digo assim, ele pode parecer muito bonito no papel, né? Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, mas ele exige, sim, muita consciência, muita clareza sobre o patrimônio, tá? Que lá na frente, num divórcio ou num falecimento, quando não há distinção, né, aquilo que a cada um pertence, isso pode trazer problemas, pode gerar injustiças, né? Então, esse é o regime da comunhão universal de bens, né? E eu te pergunto, tu já viu famílias em que tudo estava junto e quando veio a separação ou veio a morte, ninguém conseguia distinguir o que era de quem? É disso exatamente que a gente está falando, né? E é por isso que é bom a gente entender o regime de bens e compreender o destino do próprio patrimônio, tá? Me fala aí no chat se está tudo ok, se está compreendido, né? Porque às vezes começa a ter a gerar dúvidas, né? Com relação ao que é de quem, tá? E aí a gente vai falar do regime da separação total de bens, né? Então aqui a gente chega a um regime que divide muito opiniões e que ele causa muitas surpresas. E eu acho que eu vou surpreender vocês também com aquilo que eu vou dizer. Aqueles que nunca tiveram nas minhas lives, né, que eu trato sobre esse tema, talvez vão ser surpreendidos, né? Muitos casais escolhem esse regime acreditando que ele garante independência total
enquanto outros são obrigados pela lei a adotá-lo em vez de compreender muito bem o motivo, tá? Mas é justamente aqui que nascem os maiores mal-entendidos, especialmente quando se fala em herança, tá? Então, quando a gente fala em separação total de bens, esse regime ele se divide em dois modelos, ou em dois... Vamos deixar como modelo, né? E vamos falar no regime da separação convencional de bens, né? O que é o regime da separação convencional? É quando o casal, por livre vontade, ele escolhe essa forma. E esse regime vem sendo adotado cada vez mais, porque homens e mulheres, né, quando vão compor a sua família, ou quando vamos dar uma abertura maior, hoje a gente tem as famílias que são constituídas por mulheres, por homens, então esses relacionamentos poliafetivos vamos dar a amplitude que o tema merece, tá? Então, assim, por hábito a gente vai falando homens e mulheres, mas os casais, quando eles resolvem por já tem uma certa idade, já tem um patrimônio formado, já vem de casamentos anteriores, eles, quando nas novas uniões, o que eles dizem? Eu quero esse regime, porque eu já tenho filhos, porque eu já trabalhei sozinho, porque não faz mais sentido dividir, o que é meu, o que é teu. E aí, eles resolvem isso, fazem lá o pacto antinupcial, nesse caso precisa pacto antinupcial, como na comunhão universal de bens, precisa fazer o pacto antinupcial por uma escritura pública, né? Então, nesse regime, cada um mantém o que é seu. O que um tinha, o que o outro tinha, cada um é seu. Quem recebe de herança, cada um é seu. Tudo é individual, né? O que adquiriu em conjunto, cada um tem o seu, né? Vou lá e me divorcio ou faço a dissolução da minha união estável. Não há partilha, não há comunicação de bens, nem na vida e nem nessa dissolução. Mas aqui vem um ponto surpresa que muita gente desconhece e que é pega de surpresa, né? É justamente quando era ali que residia a maior proteção, né? Por quê? Porque na morte de o sobrevivente, casado ou unido em união estável, tendo eleito o regime da separação total de bens, ele se torna herdeiro, e não só um herdeiro, como um herdeiro necessário, né? Ou seja, se o casal não fizer um planejamento sucessório, parte desse patrimônio pode ir para um novo cônjuge, ainda que o seu desejo fosse deixar tudo exclusivamente para os filhos, né? Para aqueles filhos que não são comuns, né? E aí é que eles vêm se dar conta que é tarde demais, né? Porque eles não protegeram essa relação e não sabiam que tudo aquilo que eles queriam proteger, se sentindo protegidos, vem a surpresa, né? Quem faleceu não vai ser surpreendido, mas muitas vezes os filhos, sim, né? Eles imaginavam, e até quando essas decisões são tomadas, os filhos ficam sabendo, e os pais dizem, olha, não se preocupem, né? O que é de vocês está protegido, essa minha relação nada tem a ver com patrimônio, o dia que eu me despedir da vida, todo esse patrimônio será de vocês, né? E fala isso de coração, imaginando que é isso mesmo. Só que quando chega lá, o dia de fazer o inventário, tem a surpresa de que não, aquele companheiro ou companheira, né, vai ter que participar do processo de inventário, dividindo aquele patrimônio, tá? Então, na separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro, e ele é herdeiro, muitas vezes, na frente de irmãos. Vamos pensar que eu tenho meu relacionamento, eu não tive filhos, meus pais não estão mais vivos, mas eu tenho irmãos. Então, se aquilo era separação total de bens, os meus irmãos seriam os meus herdeiros, não necessários, mas aqueles que existem. Não, os irmãos não serão os herdeiros.
o único herdeiro será aquele cônjuge sobrevivente, tá? Isso acontece e não acontece pouco, tá? E aí vem aquelas brigas, aqueles litígios, porque até que isso vai cair a ficha, vai ter um entendimento, às vezes só vem com uma sentença judicial, através de um processo que pode ser caro, a depender do volume do patrimônio, pode ser demorado, porque vai estar judicializado, né? Então, até que tudo se resolva, muito conflito aí para ser superado, tá? E aí a gente tem o regime da separação obrigatória de bens, né? A separação obrigatória de bens, ela é uma imposição legal, tá? E ela ocorre em situações muito específicas. Ela ocorre quando um ou ambos os cônjuges têm mais de 70 anos na data do início do relacionamento, seja do casamento, seja de uma união estável, tá? Ou quando o casamento depende de uma autorização judicial, como é o caso dos menores e de pessoas que estão interditadas, tá? Então, aí, o relacionamento, ele tem que estar desconectado do patrimônio, tá? Ou também quando há um descumprimento de formalidades legais que tornam o casamento dependente dessa condição, tá? Mas o que é isso, Deise? Não dificulta aí para mim. É no caso, por exemplo, eu me divorciei e não partilhei meu patrimônio. Por algum motivo, isso não foi impossível de acontecer, né? Porque não tenho, às vezes, o valor disponível para pagar o custo desse divórcio, ou dessa partilha. Eu consegui me divorciar, mas deixei a partilha para um momento futuro, né? Quando isso acontece, ou quando eu fiquei viúvo, não fiz o inventário, né? Quando isso acontece por proteção das pessoas que estão naquela relação anterior, aí sim o regime da separação total de bens, ela é o positivo legal, né? E nesse regime os bens não se comunicam, nem mesmo os adquiridos durante o relacionamento, salvo se houver uma prova de propriedade. O que é isso, Deise? Então, vamos dizer que durante o casamento, eu adquiri com o meu marido, meu segundo casamento, né? O primeiro até, tem relacionamentos que começam muito mais tarde, né? Já lá com seus 70 anos, resolvo me apaixonar e vou me casar. E casei, né? A pessoa que estava comigo, que se casou comigo, ela tem um patrimônio, mas eu não tinha nada, ou tinha lá um apartamento módico. Durante essa relação, nós dois juntos construímos ou adquirimos mais um apartamento na praia, vamos dizer assim. Tá? E foi para o nome dele. Se eu não provar que eu contribuí financeiramente, ao contrário do que acontece lá na separação, na comunhão parcial de bens, esse patrimônio não vai comunicar pelo simples fato de nós estarmos juntos. Tá? Eu preciso demonstrar que, de alguma forma, eu efetivamente contribuí. Tá? Eu alcancei dinheiro nessa aquisição. Tá? Então, aqui a gente tem, então, as duas formas de se implementar o regime da separação total de bens, né? Avançando um pouco mais, é importante que se traga aqui que essa imposição pela idade não causa nenhum conforto para as pessoas que são atingidas, porque é uma regra que é de tempos onde as pessoas com 70 anos talvez nem chegassem a essa idade, ou quando chegavam, já chegavam mais debilitadas, já não eram tão participantes ativamente das relações da vida, né? Tipo assim, hoje quando a gente fala de pessoas de 70 anos, de 80 anos, elas estão ativas, elas estão trabalhando, elas estão pensando, fazendo seus negócios, então elas têm a plena capacidade de autogerência, né? Só que lá atrás, quando a regra foi feita, já estava uma fase mais distanciadas dessa realidade. Então, a regra veio para proteger, né? Então, para proteger de relacionamentos por interesse.
que hoje as pessoas já são muito ativadas e sabem, inclusive, se esse relacionamento nasce com esse interesse, e muitas vezes o interesse dessa pessoa que deixa isso acontecer é outro, e as coisas se compensam, as pessoas sabem exatamente o que estão fazendo e qual é a sua vontade. Então, o STF, quando foi instado a decidir sobre isso, ele decidiu, e isso com repercussão geral, né, que as pessoas com mais de 70 anos não precisariam ficar atreladas a essa imposição. Não desqualificou a regra, ela existe, só que ela disse assim, bom, a regra se aplica se tu não fizer um movimento contrário a ela. Que movimento é esse? É eu ir lá no tabelionato e dizer que a minha relação não se aplica a essa regra. Então, aquelas pessoas que quando chegou a lei, quando chegou essa interpretação da lei, já estavam casadas e eles foram foi imposto esse regime de bens, elas vão lá no tabelionato e dizem, por escritura pública, que não querem que essa regra se aplique e podem mudar o regime, tá? Ou elas vão ter que, de alguma forma, lá dizer que essa coisa assim, eu tô lá vivendo junto, não fiz nada, não declarei minha união estável. O que vai acontecer? Quando eu tenho mais de 70 anos, assim como acontece na comunhão parcial de bens, que o regime padrão é esse, para quem não fez, não tomou nenhuma atitude de declarar que esse era o regime eleito, assim vai ser para aqueles que não formalizarem, por exemplo, uma relação. O que vale é o que está na lei, e a lei é essa. Né? Os bens não se comunicam, o regime é o regime da separação total de bens. Né? Então, o STJ foi o primeiro a reconhecer a separação obrigatória, poderia deixar de ser imposta quando houvesse manifestação inequívoca de vontade do casal, feita perante tabelião com clareza de consentimento mútuo, tá? Então, essa linha, ela evoluiu, saiu lá da STJ e ela entrou no STF quando analisou da constitucionalidade dessa regra, né? Lá no início de 2024. Então, ela firmou essa tese do que eu acabei de dizer, não retirando mais daqueles com maiores de 70 anos a autonomia da própria vontade, né? Então, hoje o Supremo entende que mais de 70 anos pode escolher o seu regime, desde que essa escolha seja feita por escritura pública antes do casamento ou da união estável, tá? Então, ela requer também esse pacto. E para quem já está casado, então, como eu disse há pouquinho, é possível alterar esse regime mediante autorização judicial no casamento ou nova escritura na união estável, tá? Isso tudo está por mudar. A gente está com uma reforma aí do Código Civil que vai impactar muito o direito das famílias e o direito das sucessões, tá? Mas hoje essa mudança de entendimento, né? Então ela respeita muito a liberdade civil e ela reafirma um princípio que é essencial, né? Ninguém perde o direito de decidir sobre a sua própria vida só porque envelheceu, né? Essa é uma síntese para a reflexão de vocês. Por isso, quando a gente fala em separação total de bens, a gente fala também de liberdade, a gente fala também de responsabilidade, tá? Então, ele é um regime que melhor protege a individualidade patrimonial, mas também ele exige conhecimento, ele exige estratégia, especialmente quando se quer proteger filhos de relações anteriores ou um patrimônio pré-existente, tá? Ele é um regime, aquele regime que a gente pode dizer assim, é o regime da clareza, mas ele só é seguro quando ele é acompanhado de um bom planejamento sucessório, tá? Porque a lei, como a gente acabou de ver, ela pode surpreender quem acredita que está totalmente protegido ou que a sua ideia, sua vontade está totalmente protegida, né? Então, eu agora, encerrando
a minha fala sobre o regime da separação total de bens, eu quero saber de ti e eu quero te pedir para colocar aí no chat. Tu achava que cada casal podia decidir livremente, independentemente da idade? Tu achava que aqueles que escolheram por vontade própria que o seu regime de bens fosse o da separação total de bens, não teriam alternativa, não é a alternativa, não é posterior, tá me faltando a expressão, mas tu achava que essa simples escolha faria com que o sobrevivente não fosse herdeiro, que estava protegido, que os filhos estavam protegidos, ou se tu está nessa condição, tu tinha a convicção de que o teu patrimônio estava protegido e reservado para os seus filhos, sem ter que ser partilhado com a pessoa que tu escolheu para viver a vida numa situação já de mais maturidade, com patrimônio pré-constituído e tudo mais. Escreve aí para mim que eu queria muito saber, eu quero muito saber qual é a tua posição sobre isso, tá? E aí, então, a gente passa agora a falar sobre a falsa paz da informalidade, né? E eu preciso destacar isso porque eu atendo famílias a todo tempo com esse mesmo equívoco, né? Aquela falsa sensação de segurança na informalidade, né? Os casais vivem juntos por anos sem formar uma união, acreditando que assim é melhor, né? É menos complicado. Para que eu vou formalizar? Se daqui a pouco eu me separar, eu não vou querer passar esse processo. Sim, as coisas, o que é meu, o que é dele é dele, não tem nenhuma repercussão e tá tudo bem, né? Mas o que essas pessoas não percebem é que a falta de um pacto, falta dessa formalidade, também é uma escolha, né? E quando a gente não escolhe nada, né? Porque a falta da formalização é escolher nada, a lei, ela se insere e ela escolhe por ti. Então, sem escritura, vigora o regime da comunhão parcial de bens. Então, resumidamente, de novo, só trazendo novamente, significa que tudo que for adquirido durante a convivência será partilhado. Não vai achando que porque não formalizou, vai ser da mesma forma, vai sair da mesma forma que tu entrou naquela relação, né? Que tu contribuiu sozinho, que tu construiu tudo, e assim, eu não tenho nada dito, então eu vou embora. Cuidado, muito pior, né? Porque não é assim que vai acontecer, né? Vai valer a regra padrão. Quando a relação termina, seja pela separação, seja pela morte, é preciso ter um reconhecimento judicial, né, dessa união, para então depois fazer a partilha. Então, vivi junto anos e agora estou me separando, mas não estou me separando de uma forma amigável. Aquela pessoa que viveu comigo, que eu achei que tinha entendido, que era só a gente pegar a sua trouxinha e ir embora, ela resolveu discutir, ela resolveu conversar com um advogado, ela resolveu ouvir um amigo, e ali aquela vozinha lá disse assim, olha, não é bem assim, tu tem o direito a isso, aquilo e tal, e aí vai ter que judicializar. Bom, para poder discutir o que é meu, o que é teu, antes vai ter que reconhecer que essa união existiu. Então, vai ter que ir lá para frente, aquilo que não formalizou por vontade própria, vai ter que ser formalizado nessa nova situação, que é aquela que já está desgastada. Então, eu comprei um apartamento em março de 2023. Eu vivi por 2, 3 anos com essa pessoa, mas eu vivi um pouquinho antes. Eu comecei essa relação em janeiro. Então, é óbvio que esse patrimônio, se eu não provar que eu já tinha o dinheiro guardado e tudo mais, vai ser comum. Eu vou tentar dizer que eu comecei em abril, ou eu vou fazer a prova do patrimônio. Isso vai dar índole e da ideia de cada um. Ou
eu sei que o meu companheiro adquiriu um imóvel em março e eu só comecei a relação em setembro. Mas eu vou tentar provar que em março eu já estava ali, que eu já estava tendo essa relação, que ela era com a finalidade de constituir família para provar que eu quero partilhar aquele patrimônio. O que acontece? Se abre uma janela aí de discussões do judiciário que podem se eternizar, que tiram a paz. Tudo porque, quando eu comecei a minha relação, eu não fui lá e disse, olha, nós estamos começando este relacionamento. O regime de bens que nós elegemos de comum acordo é o da separação total de bens, da comunhão parcial de bens, da comunhão universal de bens, seja lá qual for. Mas essa é a nossa vontade, está ali declarada. No dia que eu for me separar, eu tenho o início, e eu tenho o pacto, e eu tenho o fim, porque é naquele momento que eu estou levando essa partilha a registro, né? Eu vou registrar que eu estou me separando e vou registrar que eu estou dividindo o patrimônio, e, inclusive, se tiver no nome de um só, eu vou ter que formatar toda a partilha, ainda que seja lá no tabelionato. Isso é uma situação. Outra situação, eu fiquei viúva e eu quero receber a pensão por morte do meu marido, do meu companheiro, né? Eu não formalizei nada. Eu vou ter que reconhecer aquela relação para poder, de uma certa forma, receber a minha pensão. Ainda que seja um reconhecimento que não seja judiciário, mas que eu vou passar pela via administrativa, vou ter que constituir provas se a Previdência, se o sistema previdenciário, INSS, melhor dizendo, entender que eu não provei e tal, e como muitas vezes faz para tentar não pagar aquela pensão, eu vou ter que judicializar e fazer tudo mais. E o mesmo vai acontecer para mim ter a partilha daquele patrimônio que é meu por direito, mas para mim provar e para mim ter essa formalização, eu vou precisar reconhecer. Então, essa falsa sensação, ela de que está tudo certo, que é melhor ser informal, ela não é nada melhor, tá? Então, por isso eu sempre digo assim, a informalidade não protege, ela te expõe, né? E para quem pensa em não formalizar o relacionamento, porque isso lhe traz tranquilidade, eu sempre digo, tenha atenção com isso, tá? Não é porque tu não te casou que não existe um regime de bens. Na união estável, sem um pacto escrito, vale o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, se o relacionamento vai terminar, vai ser preciso entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para só então fazer a partilha durante essa convivência, tá? E o mesmo vale no caso do falecimento, como a gente vinha falando até então. Então, muita gente evita falar sobre isso, achando que deixa tudo como tá, isso me traz paz, né? Mas, na verdade, não traz paz, é saber que tudo que foi construído pode vir a ser dividido de forma equivocada, né? E muitas vezes não deveria te trazer paz saber que tu parte e aquelas pessoas que tu gostaria que tivessem sido beneficiadas vão ter problemas para provar isso. Então, vamos pensar que o regime de bens é importante na escolha e no conhecimento, e que a formalização dos pactos, ainda que seja de namoro, muitas vezes, para que não tenha repercussão patrimonial, é importante, tá? E agora a gente vai, então, para a fase final aqui, mas que não é menos importante, né? É o que está acontecendo no nosso cenário, as mudanças legislativas, né? Que estão por vir, né? Então, a gente agora sim vai falar do que está movimentando o direito das famílias e das sucessões e as mudanças que já estão sendo desenhadas já todo esse ano e que daqui a pouquinho já vão começar a acontecer, né? A revisão do Código Civil está trazendo um debate, e nesse debate uma alteração de grande impacto, né? Que é a retirada do cônjuge. Isso é o que nos interessa quando a gente está aqui falando
de planejamento patrimonial, né, que é a retirada do cônjuge do rol dos herdeiros necessários. Isso não significa que ele vai deixar de herdar. Ele continua herdeiro, mas ele participa da sucessão quando não tem descendentes e nem ascendentes, né? Então, quando há filhos ou quando há pais, ele não vai herdar automaticamente, a menos que ele tenha sido incluído nesse rol, né? E como é que se faz isso? Talvez por um testamento, né? Mas um testamento que não evita um inventário, e a gente vai falar mais sobre isso mais na próxima live, né? Mas fazendo um bom planejamento patrimonial, um bom planejamento, um planejamento estruturado, a gente consegue incluir novamente esse cônjuge, né? Que muitas vezes é quem está do nosso lado no dia a dia, quem nos ajuda a construir, né? A gente falou aqui, mas não é na conotação de tirar a pessoa que está do lado dos seus direitos, mas sim de se resguardar direitos e saber quais são eles, de forma muito clara, porque isso evita o litígio, evita o conflito, né? Então, o ponto central da mudança é que se ela for realmente aprovada, assim como ela vem sendo desenhada, os casais que desejam proteger um ao outro, desejam essa proteção mútua, eles vão precisar agir, tá? Não adianta ficar esperando, porque às vezes a gente é pego de calça curta, né? E aí os impactos são aqueles que não eram os desejados. Nem para o que foi, mas esse não vai saber do perrengue do outro, mas para o que fica, sim, é importante saber, né? Não vai ser mais possível deixar decisões para depois, nem achar que basta ir lá no tabelionato quando a idade chegar e o risco bater a porta. Eu vou deixar para decidir quando eu tiver 80 anos. Eu vou deixar para decidir quando eu tiver 85. Eu vou deixar para decidir quando eu tiver 70. Sei lá, vou deixar para decidir semana que vem. A vida nos pega de surpresa, né? E aí aquela verdade é que a vida é imprevisível, né? E quem entende isso, ela vai ter, não vai ser pego de surpresa, né? Ou não vai deixar surpresas para quem fica, né? Conhecer, então, o regime de bens, compreender os seus efeitos, compreender os efeitos da comunhão, da separação, de uma ausência de pacto, tudo isso vai moldando o destino do patrimônio e um equilíbrio familiar, né? Por isso é importante a gente conhecer a lei, né? Conhecer o que isso impacta. É o nosso primeiro planejamento patrimonial, né? Então, de um lado, a gente tem uma mudança legislativa que pode alterar o caminho natural da herança, de outro, a gente tem essa decisão inédita, né? Que por muito tempo vinha sendo buscada, né? Que era essa mudança do Pacto Corvina também, né? Que também está sendo falado. O que é esse pacto? É o pacto que diz que a gente não pode dispor, não pode transacionar a herança de pessoa viva, né? E essa expressão vem de uma proibição dessa renúncia, então, da herança antes da morte de quem deixa ela, né? E ela sempre foi entendida como uma regra absoluta e inquebrável. Mas, em setembro agora de 2025, então, por uma outra decisão, o Supremo surpreendeu o meio jurídico ao validar uma renúncia antecipada à herança, que foi feita por uma escritura pública. Então, e assim, gente, isso é uma coisa muito, muito comum das pessoas quererem, né? Eu chego aqui no escritório, não foi um nem dois, e aí quando vem essa história da separação total de bens, como é que ela funciona e tal, não deixe, mas então eu vou lá dizer que eu não quero, eu realmente não quero, nós combinamos assim, o que é meu fica para os meus filhos, o que é dela fica para os filhos dela, eu não quero, não queremos, né? Dá para mim ir lá, vou lá, assino isso e tal. E isso não era possível nem tratar disso. Na maioria dos tabelionatos, né, o tabelião não aceita nem lavrar uma escritura, mesmo que ela pudesse ser nula, né? Então, em alguns locais, né, alguns tabeliães, eles aceitam
né? Então, que a gente diga, olha, eu não quero receber a herança do meu marido, se ele faltar antes, né? Quero que fique tudo para os filhos dele, em razão já do regime de casamento que eu escolhi. Então, tem alguns tabeliões que dizem assim, tá bom, eu vou aceitar, isso é ilegal, não é possível, eu vou aceitar, mas tu vai ter que fazer a ressalva que isso só vai valer lá se tiver uma lei sido alterada, se a lei tiver sido alterada e no momento do teu falecimento isso estiver valendo. Tá? Muito aceito e tal. Mas aqui a gente está falando de um tabelião que aceitou e a escritura foi lavrada, mas quando ela foi levada a efeito, no falecimento, não quiseram aceitar, né? E aí o que aconteceu? Veio a decisão e reconheceu isso, tá? Mas isso é uma decisão que valeu para aquela situação, ela é de ser comemorada, né? Ela é bem recente, né? Tem aí poucos meses, mas já é um início de mudança e também isso está sendo falado na reforma do Código Civil, tá? E presta muita atenção, a gente não está falando daquela renúncia que vem depois do falecimento, tá? Porque daí a gente estaria jogando essa decisão para o momento futuro e se ela for cumprida. Então, aqui na frente do meu marido, eu digo, não te preocupa. Quando chegar o dia que tu faltar, se tu faltar antes que eu, aquela coisa toda, eu vou lá e vou dizer que eu renuncio, que eu não quero. Aí chega lá o dia e que a gente vai rever, né? Vai rever os conceitos, o momento da vida, que se acha que tem direito, afinal de contas, eu tive do lado e tal, e não renuncia. Né? A gente está falando dessa renúncia que vem expressa por ato de vontade em momento anterior. Vou lá e digo assim, ó, o dia que meu marido, que está aqui do meu lado, faltar, eu não quero a herança dele. Isso a lei não permite, né? Tem um artigo específico para isso, né? Mas tem uma decisão que foi dada recentemente e que vai fazendo mudar os conceitos, né? E isso também está sendo tratado na reforma do Código Civil com relação à família e às sucessões, né? Então, eu acho que com isso eu venho te trazendo aqui motivos de sobra para refletir, né? E te trazer, te impulsionar a conhecer. Se tu já é casado, eu gostaria que vocês escrevessem aí para mim no chat, quase no encerramento, né? Se vocês sabiam de tudo isso, sabiam o que o regime que vocês elegeram realmente representa, né? Se tem surpresa aí, tá? E aí a gente vai se encaminhando para o final, né? Dizendo que essa falta de formalização, então, as mudanças à lei, até as novas interpretações do judiciário, tudo isso mostra que quem não se organiza acaba sendo organizado, né? Então, assim, eu não fiz nada, ou eu não conheço, o externo vai resolver, né? Então, é justamente por isso, e por outros motivos, mas por isso também, que é importante que tu esteja presente na jornada do planejamento patrimonial, protegendo o legado, que vai acontecer, então, nos próximos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, 19h30, aqui no meu canal do YouTube, tá? Eu vou reforçar que se vocês gostaram e lá no início não deram o seu like, que deem o like agora, se gostaram, se fez sentido, se estão levando daqui mais conhecimento, reflexão, né, para pensar sobre todos os efeitos que o patrimônio de vocês pode vir a sofrer pelas escolhas ou pela falta de escolha, né? Porque a gente está vivendo num tempo de mudança, né? Essa semana passada, né, no dia 13, foi sancionada, então, a lei da reforma tributária. A gente está no meio de um cenário de mudanças que vão repercutir exatamente naquilo que tu está construindo ou já construiu, né? E que tem
que está pensando que vai chegar lá para os teus com toda intacto ou integralmente e que as coisas não estão bem assim e que se tu não cuidar disso, se tu não aprender sobre isso, não tiver educação patrimonial, né, acaba se consumindo, se derretendo, né, e chegando para quem tu menos espera, para quem tu não deseja, né? Então, a gente vai falar na jornada como evitar o inventário, as perdas que ele causa, que podem chegar até 40%, spoiler que eu já vou te dando, né? Como planejar a sucessão com economia, com segurança, como tratar os imóveis de aluguel dentro das novas regras, como proteger o patrimônio da tua família e garantir que ele continue, que ele se perpetue, que ele aumente, né? Então, é isso que a gente vai tratar na jornada. A gente vai ter mais 2 lives, que eu também já vou te convidar para ficar atento, lá nos grupos de WhatsApp, que vocês, aqueles inscritos, já estão lá, acredito e espero que todos estejam lá. Se não, tu não foi até lá, vai, porque esses acessos à jornada vão estar lá, porque o material que eu vou preparando para vocês vai estar lá, né? Então, é importante. E aí, a gente vai se comunicando e é importante isso, né? Então, ir lá, e é por isso que eu estava te falando, e lá eu vou te avisar, então, quando vão acontecer, vai ter um calendário lá também, de quando vão acontecer as próximas lives. Uma tratando de reforma tributária especificamente, outra tratando de doação e testamento, que também são ferramentas de planejamento patrimonial e que eu quero te apresentar tudo que é bom e tudo aquilo que eu acredito que tu não sabe sobre elas para ter a tua tomada de decisões, vamos dizer assim, tá? Então, eu acho que a gente está chegando ao fim, já ficamos aí 1 hora, a ideia era ficar 40 minutos, né? Eu sempre me estendo mais do que eu devo, né? E aí, no final dessa live, a gente vai ter um presente de hoje, né? Não te falei lá no início, mas a surpresa está aqui, né? Que vai receber um e-book exclusivo sobre regime de bens que eu preparei para ti, né? Para ti que está inscrito na jornada. Então, estar lá no grupo de WhatsApp também é uma das vantagens para receber esse e-book, tá? É por lá, tá? E mais para te receber, eu vou te pedir um favor, né? As coisas todas são de 2 mãos, né? E eu preciso que tu preencha um formulário, né? Por quê? Porque eu quero te conhecer melhor, eu quero saber quem está trilhando esse caminho comigo. E aí tu não vai dar dados que são sensíveis, dados que tu estaria te expondo, tá? É muito simples, ele é muito fácil, é só realmente eu quero saber quem está aqui comigo, para mim poder ir num passo a passo, então, conduzindo melhor a jornada, pegando na mão de quem precisa, né? E para pegar na mão, a gente precisa trazer a melhor informação, tá? Então, acho que por hoje é isso. Marca na tua agenda aí, então, que a gente tem essas lives de aquecimento, terça e quinta-feira. Te dar o calendário direitinho de qual acontecerá quando, tá? Então, e aí tu vai começar a entender o que realmente traz segurança para ti é a continuidade, né? E que a gente não pode ficar gerando conflito e perdendo o controle do patrimônio e não fazer nada muitas vezes sem querer o que a gente está fazendo, tá? Entra no grupo, te inscreve na jornada, encaminha o link que está aí no chat para alguém que tu acha que precisa estar aqui com a gente nos próximos dias, tá? Um beijo bem grande, uma boa noite, um bom descanso e a gente se encontra, então, na próxima live.